Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian Mendes. Estamos de volta com o nosso curso de Macroeconomia 1, aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje vamos falar sobre política fiscal e efeito deslocamento. Tá? Na nossa última aula nós falamos sobre a acomodação das duas curvas IS e LM, né? A gente falou sobre o equilíbrio entre essas duas curvas. Agora nós vamos tratar de uma maneira mais detalhada alguns efeitos de política fiscal e, consequentemente, também de política monetária. Tá? Sendo assim, o que é importante a gente observar é o que seria esse efeito deslocamento, né, dado essa política fiscal. O efeito deslocamento nada mais, nada menos seria do que quando houvesse, por exemplo, um aumento do gasto do governo, uma política fiscal que a gente diz expansionista, isso irá fazer com que haja uma redução do investimento privado. Mas por que isso vai acontecer? Justamente porque com a política fiscal nós teremos um aumento, consequentemente, das taxas de juros, mas também haverá um aumento do nível de produção e do nível de renda. Mas isso a gente vai ver mais detalhadamente por meus gráficos logo mais. Aqui nós temos um resumo, né, disso que eu acabei de falar com vocês. Então essa política fiscal, né, ela irá afetar tanto a demanda agregada, quanto o nível de renda, quanto o nível de produção da atividade econômica em si. Tá? Isso aqui é só para deixar claro e facilitar vocês depois, caso queiram anotar ou ler aí o que a gente acabou de falar. Agora, é importante a gente falar disso, aqui detalhar algumas questões, né? Primeiramente, o que seria uma expansão fiscal e o que seria uma contração fiscal. A expansão fiscal, eu coloquei como exemplo um aumento do gasto do governo. Isso vai fazer com que a nossa curva IS ela se desloque para a direita e para cima. A contração fiscal, por sua vez, seria uma redução do gasto do governo. Com isso, a nossa curva IS ela vai se deslocar para a esquerda e para baixo. Ok? Aqui é só para a gente entender qual que seria, né, qual que é a dotação matemática tanto da curva IS em termos de produto, em termos de taxa de juros, e qual que será o multiplicador ao qual iremos adotar daqui para frente em nosso modelo. Tá? Aqui é a representação gráfica desse efeito, desse aumento do gasto do governo, dessa variação do gasto do governo. Então percebam o seguinte, que dada essa expansão fiscal, né, via aumento do gasto do governo, o que iria acontecer basicamente? A nossa curva IS, como é representado aí pelas setas, ela iria se deslocar para a direita e para cima. Então ela atingiria aqui esse ponto E'. Mas isso vai acontecer de imediato? Não. Na verdade, é justamente isso que a gente vai mostrar aqui, o porquê que ele é chamado de efeito deslocamento e o porquê que vai haver esse aumento de taxa de juros. Porque inicialmente nosso nível de taxa de juros ele é I0 e posteriormente ele vai passar para esse I'. Tá? Então percebam o seguinte, aqui assim que a curva IS ela se desloca para a direita, o que vai acontecer? O nível de taxa de juros ela vai continuar sendo o mesmo, como é representado aí por essas setas amarelas aí, em que ela representa esse aumento de nível de produto de Y duas linhas. Tá? E esse aumento é basicamente o que? Essa é o multiplicador dado a variação do gasto do governo que aconteceu. Ok? Mas por que ele não vai permanecer nesse ponto duas linhas, como a gente mostrou no gráfico anterior? Ele não vai permanecer basicamente por conta do seguinte. Percebam que nesse ponto E' ele não está em equilíbrio. Por quê? Porque essa curva, esse ponto está abaixo da curva LM. Ela não está tangenciando, não está cruzando aqui, que seria o ponto ideal de equilíbrio entre a curva IS e a curva LM. Ok? Então, para que ela atinja
esse ponto de equilíbrio aqui acima, né, como apresentado e representado no gráfico anterior, o que vai ser necessário e o porquê que ele vai voltar a esse ponto? Vai voltar devido à seguinte questão. Percebam que nesse ponto E', como eu já falei, ele está abaixo da curva LM, então, consequentemente, isso vai afetar de que modo? Pontos abaixo da curva LM, como a gente já mostrou nas nossas outras aulas, eles representam o quê? Um excesso de demanda por moeda. Então, a curva LM, a quantidade ofertada que nós vamos ter, é basicamente somente essa que está representada na curva LM. Para que ela possa atingir esse ponto E', a nossa curva LM ela teria que se deslocar para a direita e para baixo, o que não é o caso. Aqui só se trata de uma política fiscal expansionista. Então, com isso, como há um excesso aqui de demanda por moeda, o que a economia, o que o mercado irá, de que modo que ele irá reagir nesse caso? Para compensar esse aumento de demanda por moeda, haverá, então, o quê? Um aumento gradual dos níveis de taxa de juros. Por quê? Aumento dos níveis de taxa de juros vai inibir investimentos, vai inibir produção e vai reduzir a demanda por moeda. Por quê? Porque a população vai fazer uma migração, né? Vai balancear essa curva LM. Porque no ponto de equilíbrio a gente vai ter tanto demanda por obrigações como oferta de obrigações e demanda e oferta por moedas iguais a zero, para que represente todo esse equilíbrio aqui da curva LM, que é a oferta monetária de moeda. Então, à medida que a taxa de juros aumenta, você tem consequentemente o quê? Uma redução do investimento. Porque taxas de juros mais altas inibem o investimento. Porque nenhuma empresa ela vai realizar um financiamento de aquisição de máquinas e equipamentos com taxas de juros muito elevadas. Então, tendo uma taxa de juros mais elevada, você vai inibir a demanda por moeda e, consequentemente, você vai chegar ao ponto de equilíbrio ideal, em que a curva IS será exatamente igual à curva LM. Então, o efeito do deslocamento ele consiste nesse movimento, em que passa de E para E2' e depois passa para o E'. Por quê? Quando a gente fala, né, aumento da curva da política fiscal expansionista, então a gente já parte diretamente aqui, como a gente mostrou no nosso gráfico inicial. A gente já mostra aqui o equilíbrio, mas nós não entendemos o porquê que ele já chega aqui de imediato. Na verdade, ele não chega aqui de cara, né? Ele vai fazer basicamente o que? Ele vai passar por todo esse processo, em que ele inicialmente chegaria nesse ponto E2' e posteriormente ele atingiria esse ponto. Então ali a gente está cortando o caminho, tá? A ideia é só para entender o porquê ele vai chegar nesse ponto. Essa representação que passa aqui é o que a gente chama de efeito deslocamento. É claro que aqui agora nós temos um nível de renda e produção menor do que a gente teria aqui, né? Que a gente tem aqui o Y2', do que antes, né? Então, mas mesmo assim, mesmo com essa redução, né, que a gente teria desse Y2' para Y', nós ainda temos um ganho de nível de produção e de nível de renda. Porém, é importante nós ressaltarmos que esse efeito da política fiscal ele vai depender de alguns fatores, né? Qual a magnitude que esse efeito ele vai ter na economia. Então, a política fiscal ela vai depender basicamente também da inclinação que essas curvas, tanto IS quanto LM, elas vão ter. Como a gente observou, né, a extensão da política fiscal ela vai tanto aumentar a renda, taxa de juros e o nível de produção. E ele vai ser ocorrido devido, né, ao tamanho desse deslocamento irá depender dessas inclinações e, consequentemente, do tamanho do multiplicador. E aí nós vamos ter essas seguintes questões. O que vai fazer com que elas sejam mais ou menos inclinadas?
No caso da LM, ela vai ser, quanto menos inclinada ela for, maior será o seu efeito sobre a renda e menos sobre as taxas de juros. Ao passo que, quanto a IS ela for menos inclinada, menor vai ser o efeito sobre a renda e também sobre as taxas de juros. E assim nós vamos observar o seguinte, que a renda e as taxas de juros elas vão aumentar quanto maior for o efeito do multiplicador e, consequentemente, do deslocamento da curva IS. Tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês o nosso gráfico. Então, se nós pegarmos aqui esse gráfico, nós podemos observar o seguinte, que dado o tamanho do deslocamento da curva IS e o tamanho da variação, seja do gasto autônomo ou seja, né, do efeito multiplicador, maior vai ser esse impacto sobre renda, nível de taxa de juros e também de produção. E para que a gente possa entender, né, para que a gente possa compreender qual que é a magnitude do efeito dessa política fiscal, é o que existe o que a gente chama de multiplicador da política fiscal. Tá? Para que a gente possa chegar a esse multiplicador, é importante a gente lembrar aqui e destacar alguns pontos importantes. Como, por exemplo, como a representação da curva IS, da curva LM, e quais são os parâmetros que influenciam a inclinação, seja da IS, seja da LM. Tá? Então, como vocês podem observar, a inclinação da curva LM ela vai depender do nível de sensibilidade à renda e à taxa de juros da demanda de moeda. Ao passo que a IS ela vai depender tanto do multiplicador com dos gastos autônomos, como a sensibilidade do investimento ao nível de taxa de juros. Sim, nós temos que o multiplicador de política fiscal ele pode ser representado por essa seguinte função. Tá? O que ele vai mostrar para a gente? Ele vai representar quanto que um aumento do gasto ou de alguma política fiscal ele vai modificar o nível de renda dado o nível de oferta monetária sendo constante. Então vocês podem observar o seguinte, que por meio dessa equação, se o H ele for muito pequeno, nós vamos ter que a equação ela será nula ou igual ao efeito multiplicador, ok? E que tanto valores muito grandes, né, valores maiores do termo de sensibilidade ao investimento quanto da demanda por moeda vão servir para reduzir efeitos de gastos do governo sobre nível de renda, demanda por moeda e taxa de juros. Aqui, então, a partir de agora, nós iremos representar aqui graficamente quais vão ser os efeitos, né, seja por meio da representatividade matemática desse efeito multiplicador da política fiscal. É claro que aqui nós não vamos fazer deduções, o intuito não é esse, é vocês entenderem o que irá acontecer dado esses efeitos das políticas. E agora nós iremos representar basicamente todos os casos relativos a efeitos da inclinação e como que ela vai afetar, né, o nível de renda e o nível de produção da economia. Iniciando aqui, veremos quando a IS ela for mais inclinada, qual que vai ser o efeito sobre a economia. Tá? Primeiramente, esse gráfico à esquerda aqui, ele representa um caso padrão, uma inclinação normal da curva IS. Então percebam o seguinte, aqui nós teríamos um aumento, como a gente já discutiu, um aumento do nível de renda, aumento do nível de produção, aumento do nível de taxa de juros. Porém, quando a IS ela for mais inclinada, percebam por esse outro gráfico aqui, que quanto mais inclinada for a IS, maior vai ser o efeito do aumento das taxas de juros e, consequentemente, também efeito sobre o aumento do nível de renda e o nível de produção da atividade econômica. Isso por conta de quem? Por conta, novamente, né, que vai mostrar essa magnitude, o multiplicador de política fiscal.
Então está mostrando basicamente aqui o que? Olha só, voltando aqui, a IS ela é influenciada pelo nível de sensibilidade às taxas de juros também, né, que é o nosso termo B. Então, quanto menos sensível ele é em relação às taxas de juros, maior vai ser o efeito sobre o nível de renda e nível de produção, né, independente aqui, claro, considerando que a nossa LM ela é constante. Agora, quando representamos uma IS, né, aqui é só para mostrar novamente esse efeito, né, o quanto de magnitude nós temos em termos de taxa de juros e também em termos de nível de produção. Agora, quando nós pegamos essa mesma situação, né, de uma IS mais inclinada, e agora pegamos um outro caso em que a LM por si só seja mais inclinada, dado essa política fiscal, então percebam, nós estamos tratando aqui da política fiscal, só que agora quem é mais inclinado é a nossa curva LM. Então, quando nós temos aqui o nosso caso padrão, nosso modelo de referência, então quando pegamos aqui o caso à direita, percebam o seguinte, quanto mais inclinada for a curva LM, ou seja, quanto menos sensível ela for em relação às taxas de juros, maior vai ser o efeito das taxas de juros, porém, menor será o efeito sobre o nível de renda, dado o multiplicador e o aumento dos gastos do governo. Tá? Então, quanto mais inclinada for a LM, dado uma política fiscal, menor vai ser o efeito que essa política fiscal vai ter na economia. Agora, aqui novamente só representando a magnitude desse aumento, então percebam que modifica consideravelmente tanto o nível de renda quanto o nível de taxa de juros. Agora, quando pegamos uma IS menos inclinada, né, dado o efeito multiplicador, o que podemos observar? Nós podemos observar o seguinte, aqui novamente o nosso modelo padrão de referência para a gente analisar aqui, e aqui a nossa modificação em que a nossa IS é menos inclinada. Então percebam o seguinte, que quanto maior for o multiplicador, consequentemente também maior vai ser, né, o deslocamento que essa curva IS ela vai sofrer, tá? E menos inclinada ela também será. E consequentemente o que a gente vai ter? Um aumento maior tanto do nível de taxa de juros quanto do nível de produção. Tá? Então percebam isso, quanto menos inclinada for a SS, maior, né, considerando aqui um efeito multiplicador, obviamente, maior será o efeito sobre o nível de taxa de juros e sobre o nível de renda e produção da atividade econômica. Claro que aqui nós não poderíamos deixar de falar, temos também alguns casos extremos envolvendo a questão da política fiscal, que se resumem basicamente àqueles dois casos que apresentamos na aula sobre o equilíbrio da IS com a LM, que seriam eles basicamente a armadilha da liquidez e o caso clássico da economia. Né? Então, basicamente, eles representam um caso em que a nossa curva LM ela é horizontal, né, perfeitamente elástica, e no caso clássico em que a nossa LM ela é verticalmente representada, ou seja, perfeitamente inelástica. Então percebam aqui nesse caso, quando nós temos aqui considerando uma política fiscal dada essa armadilha da liquidez, o caso monetário nós já representamos, já falamos deles na parte referente ao equilíbrio entre as duas curvas IS e LM. Tá? É só voltar lá na nossa última aula, na nossa aula 7, tá? Mais para o final ali vocês vão ver justamente sobre essa questão da armadilha da liquidez. Então percebam o seguinte, que nesse caso, né, a política fiscal, né, dado que a LM ela é totalmente horizontal, ela vai ter efeito máximo. Tá? Ou seja, ela é ideal nesse caso, porque qualquer política fiscal que você venha adotar aqui, ela terá seu efeito máximo. Ao passo que aqui a política monetária ela não vai ter efeito, dado que
a nossa curva LM ela é totalmente horizontal. Então, aqui o efeito deslocamento ele é basicamente nulo, né? Porque o nível de taxa de juros ele é constante. Então, qualquer investimento, qualquer tipo de política fiscal que venha a ser adotada vai fazer com que haja aumento de renda, aumento de produção na atividade econômica. Agora, quando analisamos, por sua vez, o caso clássico, aí sim nós vamos observar o contrário, tá? Como a LM ela é totalmente vertical, né, perfeitamente inelástica, o que nós podemos observar aqui é uma comparação entre os dois gráficos, tá? Aqui é o gráfico da IS e da LM, para o caso clássico, e aqui o gráfico do investimento, ok? Então percebam o seguinte, que quando nós temos aqui o nível de taxa de juros inicial Y0, e o nível de produção renda ele é fixo, dado que a LM ela é vertical, uma política fiscal expansionista, que seria para a direita ou para ir para cima, vai fazer com que aconteça o quê? Com que os níveis de taxas de juros se elevem. Tá? Taxas de juros mais elevadas fazem o quê? Um efeito deslocamento completo. Tá? Então percebam aqui, com o gráfico do investimento, né, que traçando essa linha toda aqui, esse equilíbrio percebam que nesse ponto, à medida que aumenta a taxa de juros, o que acontece com o nível de investimento? Ele reduz. Então, no caso clássico, nós podemos dizer que o efeito deslocamento ele é completo e que o aumento da renda pelo gasto vai ser basicamente igual à redução do investimento. Então, vão se anular, né, por assim dizer. Então, percebam que no caso clássico, nós temos que apenas aumentos de taxas de juros e não vamos ter aumento de renda nem aumento de nível de produção. Ao passo que ainda teremos uma redução ainda maior do nível de investimento. Agora, quando se trata da política fiscal, ou da política monetária, nós vamos observar o seguinte. Ali, inicialmente, analisamos o efeito de deslocamento considerando a política fiscal, a expansão, tá? E aqui agora nós iremos e também tratamos, né, sobre as inclinações e como isso iria afetar o nível de produção, o nível de renda e nível de taxa de juros da economia. Agora, em termos de política monetária, como vamos poder observar isso, né? Esse efeito de deslocamento, novamente, ele vai depender das inclinações, né? O impacto, né? O tamanho desse efeito de deslocamento irá depender da inclinação dessas curvas, tanto da IS quanto da LM. E aqui temos a representação dos níveis de equilíbrio entre essas duas curvas, IS e LM. Então, percebam que agora vamos considerar, né, inicialmente, como forma de facilitar o entendimento, políticas monetárias que se dizem expansionistas. O que isso significa? Aumento da oferta de moeda. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma redução do nível de taxa de juros, um aumento da quantidade ofertada de moeda na economia. Ok? E assim como a política fiscal, nós teremos também um multiplicador de política monetária, que irá fornecer para a gente quanto um aumento da oferta monetária irá gerar de aumento no nível de renda, mantendo as políticas fiscais sem alterações, ok? E aqui, novamente, a inclinação da curva LM é que vai influenciar e vai fornecer resultados diferentes. Então aqui, novamente, os termos, né, os parâmetros de sensibilidade, seja da curva IS, seja da curva LM, irão também impactar no resultado final da economia. Então agora iremos analisar por meios gráficos todos esses impactos, considerando agora uma LM mais inclinada, menos inclinada e, consequentemente e posteriormente,
uma IS também mais ou menos inclinada. Beleza? Então começamos com uma LM mais inclinada. Então percebam o seguinte, aqui novamente à esquerda temos o nosso modelo de referência, ok? Então percebam que quando a LM ela se torna mais inclinada, a IS ela não está se alterando. Isso significa basicamente o quê? Que quanto maior for o nosso K, né, ou seja, a sensibilidade em relação à demanda por moeda, mais inclinada vai ser a nossa curva LM e menos vai aumentar o nível de renda e taxa de juros. Então percebam que aqui agora as taxas de juros e o nível de produção e o nível de renda, eles aumentaram, a taxa de juros diminuiu, mas diminuiu muito pouco, e o nível de produção e de renda também aumentou muito pouco. Por conta de quê? Da sensibilidade em relação aqui à renda, em relação a essa questão da demanda por moeda, ok? Percebam ainda agora que só um detalhe aqui, que é menos inclinada, tá, gente? Não é mais, não. Então, a LM menos inclinada vai fornecer para a gente também o mesmo resultado. Então, quanto maior for a sensibilidade em relação às taxas de juros, né, o H, menos inclinada vai ser a curva LM. E da mesma maneira, menos irá afetar o nível de renda e o nível de taxas de juros da economia. Agora, quando nós pegamos, por sua vez, uma IS mais inclinada, percebam o seguinte, aqui o nosso modelo referência e aqui a gente colocou uma curva IS mais inclinada. Quando nós pegamos uma IS mais inclinada e há uma política monetária expansionista, o efeito que haverá de redução no nível de taxa de juros será maior. Porém, o efeito que haverá do nível de renda será muito menor. Justamente por quê? Porque a IS, né, ela representa aí o mercado, a demanda por bens e serviços. Como aqui nós aumentamos muito o nível de taxas de juros, ou de oferta por moeda, as taxas de juros reduziram. Então as pessoas elas estão propensas também a demandar mais moeda do que realizar esse investimento. Então quanto mais inclinada for a IS, maior a redução dos juros e menos será o aumento do nível de renda, porque tem muita moeda em circulação. Então, aqui é um resumo, vocês podem observar o seguinte, que a inclinação da LM, ela vai ser tanto maior quanto maior for a sensibilidade à renda e menor a sensibilidade a taxas de juros, tá? Ao passo que maior a inclinação dela será também menor, quanto menor a sensibilidade em relação à demanda e maior a sensibilidade em relação à taxa de juros. O inverso aqui também se aplica. Já o deslocamento, ele vai ser inversamente proporcional à sensibilidade à renda. Isto quanto maior a sensibilidade do nível de renda e das taxas de juros, menor vai ser o impacto também da oferta monetária sobre as taxas de juros. É só um resumo para vocês facilitarem o entendimento. Agora, observem o seguinte, vamos passar agora a anular o efeito deslocamento. Qual que é a melhor maneira, né, de realizar essa anulação do efeito deslocamento? Aqui nós vamos fazer a acomodação monetária da expansão fiscal. Por quê? Porque dada uma política fiscal expansionista, como nós observamos, voltar aqui novamente para vocês ficar mais, facilitar aí a visualização. Então percebam aqui, que dado um aumento aqui da política fiscal,
O ideal nosso seria o quê? Seria que a gente ficasse aqui nesse ponto. A gente tem aqui um nível maior de renda e um nível menor de taxa de juros. Qual que seria a estratégia para que a gente tivesse nesse ponto? É que a curva LM ela se deslocasse para a direita. Assim, nós teríamos uma acomodação monetária devido a essa expansão fiscal. Então, percebam agora que nós vamos realizar essa acomodação. Essa acomodação, ela também pode ser conhecida como monetização dos déficits orçamentários, justamente por quê? Porque para aumentar a quantidade ofertada de moeda, o governo ele vai ter que imprimir mais moeda. Então, ele vai ter que aumentar o seu déficit orçamentário. Aumentando o seu déficit, ele vai aumentar a sua dívida consequentemente. Então, percebam aqui o seguinte, que a acomodação ela vai se dar da seguinte maneira. Aqui nós temos inicialmente um deslocamento da IS para a direita. À medida para que essa curva IS ela seja, a gente permaneça nesse ponto duas linhas, a curva LM deve se deslocar para a direita e para baixo. Assim nós temos um aumento do nível de produção para Y duas linhas ao invés do Y linha. Tá? Então a expansão fiscal, houve um deslocamento da política fiscal. Então a IS deslocou para a direita. Para compensar esse aumento e não houver um aumento de taxa de juros, o que a economia, o que o Banco Central ele pode fazer? Emitir mais moeda. Então, como que ele vai fazer isso? Operações de open market, político de redesconto, depósito compulsório, tudo isso são alternativas que ele pode estar fazendo. Então, ele aumenta a oferta monetária, então a LM desloca para a direita e assim nós conseguimos ter um novo ponto de equilíbrio na economia. Tá? Aqui é só um resumo básico disso que eu acabei de explicar. Para efetivar essa política fiscal, a gente vai ter que deslocar essa nossa curva da LM. Então, ao invés de ter aqui, como mostra essa seta direita da esquerda verde, um aumento das taxas de juros, a gente faz com que ela inicialmente sobe, mas com a expansão da política monetária, você tem uma redução da taxa de juros e com isso você aumenta o nível de produção, aumenta o nível de renda e melhora a atividade econômica e com isso você também faz o quê? Anula o efeito deslocamento. Aqui, por último, mas não menos importante, a gente apresenta aqui um resumo dos diversos efeitos e das possíveis e das políticas que podem influenciar tanto a IS quanto a LM. Tá? Então aqui no canto esquerdo nós temos as políticas que são adotadas, como por exemplo, aumento do gasto, aumento da variação do gasto, aumento da variação da oferta de moeda, um corte no imposto de renda, um aumento do subsídio ao investimento. Aqui nós temos os deslocamentos que podem ter tanto da IS quanto da LM para cada respectivo caso. E aqui os efeitos, seja sobre a renda, taxa de juros, consumo e investimento. Então, se o efeito ele vai ser positivo, representado pelo mais, e o efeito negativo, representado por um valor, por um sinal de menos. Tá? Então, é basicamente isso, pessoal. A gente para por aqui. Espero que tenha ficado claro aí a respeito dessa questão do efeito de deslocamento, das políticas fiscais, principalmente relacionado sobre as inclinações das curvas, seja da IS, seja da LM, como que isso vai impactar nessas variáveis, né? Ou seja, na renda, na taxa de juros, no consumo, no investimento. Então, as inclinações das curvas e vocês entendendo bem os termos de sensibilidade
da curva IS, né, do investimento, das taxas de juros, da demanda, da renda, tudo isso irá facilitar para vocês o entendimento melhor das políticas econômicas, tá? Então, até mesmo se vocês forem olhar, aplicar um pouco disso em como a nossa economia ela funciona, vocês vão conseguir ter uma melhor noção a esse respeito. Então, novamente, lembrem do seguinte: as políticas monetárias elas conseguem ter um efeito muito mais rápido na economia do que uma política fiscal. Exemplo disso é vocês perceberem como tem sido difícil realizar mudanças e alterações fiscais no governo. Tem que haver reformas fiscais? É preciso, né? Mas como que isso vai ser aplicado, da maneira como vai ser, aí já é outro assunto, beleza? Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.